Olá! Você sabia que existe um ciclo de abusos? O ciclo de abusos é um padrão que normalmente os abusos emocionais seguem e é muito importante você saber sobre isso para que você possa dar um fim nesse ciclo de abusos no relacionamento, podendo começar a quebrar tal ciclo de abusos. Então, hoje você vai conhecer todas as fases do ciclo de abuso para que você possa já tomar as medidas necessárias. Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa sobre você? Vamos falar hoje sobre o ciclo do abuso. O ciclo do abuso é uma teoria da psicologia social que foi desenvolvida em 1979 para tentar explicar os padrões de um relacionamento abusivo. A principal pesquisadora da teoria entrevistou 1.500 mulheres que sofreram violência doméstica e assim conseguiu enxergar um padrão, surgindo assim a teoria do ciclo do abuso. Mas apesar da pesquisa dela ter sido feita com mulheres, a pesquisa também serve também para homens em relacionamentos abusivos e a teoria não parou por aí. Começou também a ser usada em outras áreas da vida em que envolvem abusos. Então vamos falar aqui nesse vídeo tanto do ponto de vista da pessoa que é abusiva quanto da pessoa que é abusada. Mas sem delongas, então vamos aqui então direto ao ponto. No geral, o ciclo do abuso ele ocorre em uma ordem, com um começo, meio e reinício, até que ele seja interrompido pela vítima, quebrando assim o ciclo. Mas em geral, o ciclo ele pode ocorrer centenas de vezes em um relacionamento abusivo. Em resumo, o ciclo do abuso ele ocorre em 4 etapas. Essas 4 etapas recebem os nomes de atenção, a violência aguda, a lua de mel e a calmaria. E logo depois recomeça, retornando para a atenção, passando novamente pela violência aguda, novamente pela lua de mel e novamente pela calmaria. E depois recomeça novamente, por isso que é um ciclo, algo que está sempre recomeçando. Vamos entender aqui então que agora sobre cada uma das etapas do ciclo do abuso para que você possa ajudar alguém que você ama, que esteja passando por uns abusos. Vamos ver aqui então que agora sobre cada uma das etapas do ciclo do abuso, relembrando as etapas: a tensão, a violência aguda, lua de mel, a calmaria e depois o recomeço. Bora lá! Em primeiro lugar, na construção da tensão, o agressor ou a agressora ele se sente ameaçado ou injustiçado, sendo que muitas vezes ocorre também um estresse do cotidiano, como, por exemplo, problemas no trabalho, dívidas, filhos, problemas com a família e mais vários outros problemas. Em geral, a pessoa vive tensa com as coisas. Aqui o comportamento da pessoa abusadora é marcado por ataques passivos agressivos, desaforos ou telefone. Depois eu atendo. Mas voltando aqui então, é marcado por ataques passivos agressivos, desaforos, foras e coisas mais discretas. Alguns desaforos são até difíceis de dizer que são abusos, ou às vezes nem são interpretados como abusos, são interpretados como a briga comum dos casais. Mas vai lembrar algo muito importante, que os problemas que a pessoa passa pode sim ser o motivo dela ficar tensa. Isso é fato, mas jamais justifica a forma truculenta como ela pode reagir sobre essas circunstâncias. Já agora, no caso da vítima, ela começa a viver estressada, começa a sentir dificuldade para fazer as tarefas diárias devido ao estresse. A sensação de conviver com a pessoa abusiva começa a ser de pisar em ovos. Às vezes a pessoa que é abusada pode até tentar modificar o próprio comportamento para evitar a raiva do outro devido ao medo que ela sente de represálias. E essa fase é aquela em que o senso comum e a cultura popular chama de a briga comum dos casais. Porém, diferente de uma briga comum, digamos assim, é uma situação que tende a escalar, pois o abuso contínuo está mais relacionado à busca de controle e poder sobre outra pessoa do que uma mera discussão de casal, entende? Mas então, depois do início dessa fase, da construção da tensão, gradualmente vai para a segunda fase, que é a violência aguda. Na segunda fase, que é a violência aguda, a coisa realmente começa a ficar feia. Nessa fase, o agressor ou a agressora faz de tudo para dominar a vítima através de uma raiva explícita. Em grande parte das vezes usa violência psicológica e verbal, mas pode envolver também violência física. A pessoa que é abusadora, ela começa a agir com raiva explícita. Já não é mais um mero desaforo como era na primeira fase, aqui já é raiva explícita mesmo. E pode haver tanto pequenos ataques verbais
tais quanto explosões de raiva, gritos, acusações e discussões, insultos, xingamentos, tentativa de controle do comportamento do parceiro ou parceira de forma direta, manipulação emocional, acusações quanto a problemas no relacionamento, mesmo quando a culpa é da própria pessoa abusiva. Em alguns casos extremos, pode ocorrer até mesmo violência física, como ameaça de destruição da propriedade, lançar objetos com força sobre a parede, agressão física e às vezes até violência sexual. Mas por que isso acontece? Por que alguém sentiria prazer em agredir e intimidar a outra pessoa com quem convive? E o motivo é simples. Para a pessoa que quer controle da outra pessoa, vale o que disse Nicolau Maquiavel: antes ser temido do que ser amado. A pessoa abusadora sente exatamente isso. Isso acontece porque na cabeça do agressor ou agressora, quando exerce a agressão, ele ou ela sente uma redução no estresse e na tensão, como se fosse uma sensação de alívio, mas que também o objetivo é a sensação de controle do outro, juntando assim o útil ao agradável para ele ou ela. E é aí que vem o pior. Ai, coça, coça. E é aí que vem o pior disso tudo. O pior disso é que, em grande parte das vezes, eles pensam, entre aspas, a vítima mereceu e usam uma justificativa qualquer para isso. Logo, a pessoa que é abusiva, ela acha que tem toda a razão do mundo em absolutamente tudo. Mas vale lembrar algo também muito importante, vale relembrar algo novamente aqui, que a tensão que a pessoa sente pode até explicar o abuso, mas nunca justificar. Uma pessoa ela pode sim ficar nervosa por causa de algo ruim que aconteceu com ela, isso é fato, mas a forma como ela reage a isso que ela sente já é algo completamente diferente. Se uma pessoa não consegue tratar a tensão dela, o problema é dela, não do outro. Por exemplo, uma pessoa pode sim sentir ciúmes da outra, afinal, os ciúmes faz parte da condição humana. Porém, os ciúmes jamais justifica uma agressão verbal ou física. E a vítima nisso tudo, como que ela fica? Simplesmente a vida dela vira uma confusão, que já estava ruim fica pior. Em algumas vezes ela própria não reconhece o abuso, sendo que a vida dela está sendo diferente do que era anteriormente. E ela não sabe ao certo por quê. E é comum às vezes os amigos, familiares notarem um abuso, mas mesmo assim ela ainda negar, mesmo quando os outros falam isso para ela. Mas então vamos imaginar que o abuso chegou ao fim, que o abuso chegou ao seu clímax. O abusador, então, ele começa a notar que a vítima não está mais aguentando um abuso e ele teme o fim do relacionamento. Às vezes ele pode temer alguma medida contra ele ou contra ela. E agora chega na terceira etapa, a reconciliação ou lua de mel. Então, na reconciliação ou lua de mel, nessa fase, o agressor ou agressora, ele começa a, entre aspas, sentir remorso pelo que ele fez. Ou ele sente medo da vítima ir embora, ou ele sente medo da vítima ir na polícia registrar queixa ou qualquer outra coisa que gere prejuízos a ele ou a ela. E geralmente nessa fase o agressor ou agressora ele finge que vai mudar, garante que vai ser um recomeço e de fato muda o comportamento temporariamente e garante que vai fazer o possível para que nunca mais aconteça. E às vezes reconhece até que precisa de ajuda. Já quanto aos comportamentos abusivos que ocorreram antes, pode ocorrer três coisas quanto a eles. Em primeiro lugar, pode reconhecer a própria culpa no que fez e jurar que vai mudar. Em segundo lugar, a pessoa abusiva ela pode culpar algo exterior pelo que aconteceu, não assumindo a responsabilidade. Em terceiro lugar, pode minimizar o ocorrido. Essas coisas podem tanto acontecer individualmente quanto juntas. No primeiro caso, ela pode reconhecer a própria culpa, aceitando tratamento, dizendo que vai buscar ajuda, dizer que vai parar, por exemplo, de beber, promete que não vai ser mais uma pessoa possessiva e por aí vai. Já agora, no segundo caso, pode culpar algo exterior. Por exemplo, culpar os outros, apontar para fatores externos para justificar o comportamento inadequado, botar a culpa na infância difícil, botar a culpa na bebida, botar a culpa no trabalho, em qualquer circunstância que seja. Às vezes até mesmo botar a culpa na vítima. Mas aqui a acusação já é mais discreta, como por exemplo, olha, eu agi assim porque você fez isso, mas eu confesso que eu extrapolei. E por aí vai. Já agora, no terceiro caso, a pessoa que é abusiva, ela reconhece o comportamento inadequado, mas ela pode minimizar o abuso, reduzindo a magnitude do que fez.
vindo com papo de deixa disso, você está exagerando, isso acontece com todo mundo. Mas independente de qual seja a justificativa, o relacionamento muda da água para o vinho, o relacionamento fica melhor, mas temporariamente. E muitas até ocorre um love bombing, ou seja, um bombardeio de amor por parte do agressor ou da agressora, em que por um tempo vira um relacionamento perfeito, digno de histórias de romance, com a pessoa fazendo de tudo pelo outro, fazendo desde declarações amorosas até dar presentes, fazer as coisas para o outro, e, em geral começa a se dedicar muito mesmo à relação. Mas e no caso da vítima? Já agora no caso da vítima, muitas vezes a vítima pode sentir também uma certa culpa por achar erroneamente que contribuiu para aquilo. Digo erroneamente porque as agressões devem ser intoleradas em qualquer tipo de relação. Mas mesmo assim a vítima ela pode se sentir culpada. Na cabeça dela reina a ideia de a gente briga, mas a gente se entende. Nessa fase da lua de mel, ocorre duas coisas. Em primeiro lugar, o abusador ou abusadora fica extremamente convincente de que vai mudar e que esse vai ser um recomeço e que merece uma outra chance e começa até mesmo a ficar prestativo na relação. Começa a colaborar, começa a ficar mais romântico e por aí vai. Mas isso faz parte da tentativa de controle, afinal o parasita, para ele não é bom ele matar a própria vítima, não é bom ele matar a própria presa. Já agora os abusados, eles torcem mesmo para que realmente ocorra mudança, e ainda torcem pela relação. E é aqui que muitas vezes surge a dificuldade da vítima em conseguir se libertar, pois ao mesmo tempo que ela vive o melhor dos relacionamentos, recebe várias, digamos, entre aspas, provas de mudança. E ela também realmente ela é apegada à pessoa e às vezes até se acha culpada. E muitas vezes os abusados, eles têm o desejo egocêntrico de transformar o mocinho em vilão, transformar o sapo em príncipe, transformar a bruxa na princesa, sendo que, na verdade, essa é só mais uma etapa do jogo na mente da pessoa que é abusadora. Recapitulando aqui essa etapa, a pessoa abusiva ela sente medo de algo, como o fim da relação, sente medo de alguma represália ou algo do tipo, justifica ou ameniza os abusos, finge que vai mudar e vira uma ótima pessoa. E a vítima volta com a esperança de mudança, às vezes querendo até mesmo transformar o diabo em santo. Um exemplo bem claro disso é que ocorre com frequência nas delegacias em caso de violência doméstica contra mulheres, em que a vítima registra o boletim de ocorrência reclamando da violência doméstica, mas dias depois a vítima vai à delegacia para retirar a queixa e sai de lá de mão dada com o agressor. Afinal, o agressor ele virou, entre aspas, a melhor pessoa do mundo. Entre aspas, ele vai mudar. Ah, foi a última vez que ele fez isso, vou dar mais uma chance. Mas isso ocorre por certo tempo. Mas vai lembrar que homens também passam por esse problema. Tanto é que o próximo vídeo sobre relações abusivas vai ser todo dedicado aos homens que sofrem esse tipo de relação. E nesse vídeo eu vou explicar vários equívocos e ideias pré-concebidas que são erradas que provavelmente você tem sobre esse tipo de relação. E eu te afirmo que quando a gente fala de homem vivendo relacionamento abusivo, todo mundo pensa que não existe. Tá bom, vai nessa. Vai nessa. E eu vou te falar, não é nada fácil, mas eu vou deixar isso para o outro vídeo que eu vou dissecar esse assunto nos mínimos detalhes e você vai ficar impressionado de ver como que é mais comum do que você imagina. Mas então, voltando aqui à nossa conversa. Mas então ocorreu a suposta lua de mel. Então após ela vem a última etapa, que é a calmaria. A calmaria é marcada por uma calmaria em que a relação fica extremamente pacífica, fica tranquila, está diretamente ligada à fase anterior. A pessoa abusada ela pode sentir que os abusos não vão mais acontecer, mas logo quando ela acha isso, dá certeza ao abusador e o ciclo se repete. Se repete porque a pessoa que é abusiva, geralmente ela quer retomar o controle e o abuso é a ferramenta para isso. Aí então, com o tempo, tudo recomeça e volta ao estágio da construção da tensão seguida da violência, repetindo todo o ciclo. Mas, em geral, o ciclo ele pode ocorrer centenas de vezes em um relacionamento abusivo. E o ciclo total pode ocorrer tanto em algumas horas quanto em alguns anos, varia de situação para situação. E às vezes pode até ir encurtando com o tempo à medida em que o abuso aumenta e com o aumento do abuso ir reduzindo o período da calmaria. E às vezes até mesmo nem tendo o período da calmaria. Então esse é o ciclo do abuso, mas eu quero trocar outra ideia aqui também, que é muito importante sobre as críticas desse modelo e mais outras ideias. Bora lá então. Mas eu vou falar primeiro sobre as críticas
a ideia do ciclo do abuso. Os críticos, eles criticam o modelo, afirmando que o modelo de pesquisa era inadequado e que por isso não pode generalizar. E de fato faz sentido, pois a humanidade é complexa demais para poder colocar em uma só teoria, não é mesmo? E não é por acaso que uma das críticas mais frequentes desse modelo é que ele pode ser simplista demais. Tanto é que algumas vítimas de abuso relatam não acharem totalmente preciso esse modelo, mas o importante aqui é você conseguir entender esse modelo e conseguir desconfiar dos relacionamentos que são estilo canoa furada, que você pode acabar se envolvendo e até ajudar pessoas próximas em que você consegue identificar bem esse modelo. E eu quero só lembrar também que isso que eu falei aqui não é diagnóstico. Só quem pode dar diagnóstico é um profissional da área da saúde mental, coisa que eu não sou. Tá bom? Eu tô aqui só para poder trocar uma ideia de fim de tarde com você enquanto a gente proseia sobre a vida. E eu me baseio nas fontes que estão aqui na descrição, tá bom? Agora, eu quero falar com você agora sobre outras ideias também muito importantes sobre a questão do relacionamento abusivo. Em primeiro lugar, não ter conhecimento sobre o abuso, sobre questões de abuso em geral, torna você vulnerável. Por isso que é importante você saber, você perceber a manipulação realizada pelos abusadores. E eu confesso que não é nada fácil de detectar, a menos que você tenha conhecimento sobre essas táticas abusivas. E uma coisa que eu noto muito mesmo e que me preocupa é que sempre quando a gente fala sobre esse assunto, as pessoas logo entram na defensiva e pensam: ah, não, comigo isso daí não vai acontecer. Ah, não, eu reconheço na hora. Ah, não, eu sei falar não. Mas, gente, eu afirmo com a mais absoluta certeza que geralmente não é assim que acontece. É aquela velha história: orai e vigiai. Até eu corro risco também de entrar em um relacionamento abusivo. No meu caso, eu nunca entrei em um relacionamento afetivo abusivo, mas eu já entrei em uma amizade abusiva. E o mesmo pode acontecer com qualquer pessoa. A mesma coisa que, por exemplo, você dirigir bem, você ter ciência disso e por isso achar que você não precisa usar cinto de segurança. E você achar que você pode desligar de noite com o farol desligado, porque você dirige muito bem. Tá, vai nessa só pra você ver só o que vai acontecer com você. Todo mundo é vulnerável a passar por um relacionamento abusivo. Até mesmo especialistas em relacionamentos abusivos falaram que já passaram por relacionamentos abusivos. E com você não vai ser diferente. E em segundo lugar, sobre as pessoas de fora. Muitas vezes, quem é de fora da relação é quem consegue de fato notar os abusos e muitas vezes a própria vítima não nota. Por isso que muitas vezes a pessoa abusiva tende muitas vezes a tentar afastar a pessoa abusada das outras pessoas do ciclo de convivência, afastar ela dos amigos, da família e por aí vai. E por isso que é muito importante estar reconhecendo esse modelo, esse padrão de comportamento. Em terceiro lugar, por que a vítima nega os abusos mesmo com ela sofrendo? A questão é que esse processo da negação ele foi fortemente pesquisado por Freud e que, em resumo, as pessoas tentam negar tudo o que está acontecendo. Elas não aceitam as coisas como realmente são e começam a disfarçar a realidade, de forma inconsciente para não ver o tamanho real do problema. Mas a pessoa ela não faz isso por sadismo, por burrice, não, nada disso. Inclusive algumas pessoas dizem de forma preconceituosa que ela é mulher de malandro, ela gosta de sofrer, ou ela é mulher de malandro, ela gosta de apanhar, ou aquele cara ali é um corno manso, ele aceita ser chifrado. Não, gente, nada disso, pelo contrário, na verdade, ninguém gosta de sofrer. Mas a pessoa sente inconscientemente que a verdade vai doer para ela e ela tenta evitar a todo custo. Isso daí até acontece com você também de vez em quando. E nisso a pessoa fica às vezes tentando disfarçar de várias formas, acreditando que é coisa da minha cabeça. Um dia ele ou ela vai mudar, vou dar mais uma chance. Eu preciso dele ou dela. E nisso muitas vezes pode entrar em um processo de sempre estar dando a segunda chance. Tudo por medo de aceitar a realidade tal como ela é. Tem um vídeo em que eu detalho muito bem isso, que é um vídeo que você vai encontrar aqui no final, nos últimos 20 segundos desse vídeo. Ou então você pode pesquisar aqui, que é um vídeo chamado 5 estágios para sair do relacionamento abusivo. Nele eu detalho essa questão da negação, que é o primeiro estágio que eu apresento nesse vídeo. Depois eu vou detalhando os outros. E em quarto lugar, pode haver problemas com a autoestima. Pessoas abusivas abusam com menor frequência de pessoas confiantes e que saibam dizer não. Mas o que é uma pessoa com baixa autoestima, você sabe? Pessoas com baixa autoestima são pessoas que sempre buscam aprovação.
e nisso aceitam fazer sacrifícios injustos para ter esse reconhecimento. E nessa busca por aprovação encontram pessoas abusivas que vão dar migalhas a ela. E o pior é que elas sempre entram mesmo nesse tipo de pessoa, sabe? Formando uma espécie de padrão por se atrair para esse tipo de pessoa. Por isso que é muito importante ter um trabalho psicológico com um terapeuta para tentar fechar essa porta e romper com ciclos de abusos que nunca acaba. Não é por acaso que algumas pessoas saem de um relacionamento de abuso, mas acabam entrando em outro, pois a própria mentalidade dela atrai esse tipo de pessoa. O que lembra muito também o que Freud escreveu como compulsão à repetição, em que a pessoa inconscientemente repete os horrores do passado, por exemplo, escolhendo uma nova amizade do mesmo tipo, que se provou ser causadora de problemas no passado, namorando sempre, por exemplo, com um cara que é alcoólatra, com um cara agressivo, sendo que quando essa pessoa se depara com um cara mais legal, ela não sente atração, ela só sente atração pela pessoa errada, entende? Por isso que é importante um trabalho psicológico. Sendo que a única forma de encerrar essa compulsão à repetição, para fechar essa porta dos abusos infernais, não tem atalho. É só com a ajuda de profissionais, com terapia. Não existe receita de bolo, nem passo a passo para poder colocar no YouTube que te ajude a isso. Mas só uma coisa que eu quero lembrar é que eu não sou terapeuta e nem profissional de saúde mental, logo eu não posso te ajudar caso você me faça pergunta aqui nos comentários, tá bom? Às vezes as pessoas até ficam bravas comigo porque me perguntam coisas relacionadas a tratamento nos comentários e eu não respondo. Mas eu não respondo porque eu não sou da área. E às vezes eu até tenho uma ideia ou palpite, pois eu estudo sobre o assunto, mas eu prefiro guardar para mim e não responder, do que responder e correr o risco de conduzir a pessoa ao erro. Sendo que problemas do tipo se trata com profissionais da área da saúde que passou anos estudando e trabalhando com isso. Jamais com o youtuber, por mais que o youtuber goste do assunto. Em quinto lugar, eu quero reforçar aqui também a questão da culpabilidade da vítima, em que muitas vezes a própria vítima se acha culpada pelo abuso. Por exemplo, se eu não tivesse saído, ele ou ela não teria ficado com ciúmes, a culpa foi minha pelo que aconteceu. Não, nada disso. Eu quero reforçar aqui pela terceira vez o que eu já falei. A culpa é sempre do agressor em casos extremos. E se acontecer alguma coisa em que o outro agiu de forma extrema e você está tentando encontrar onde você errou, aí sim eu te afirmo que você está errado. Não pelo que aconteceu, mas sim porque você está tentando achar o seu erro. Esse sim é o verdadeiro erro. Pois nada justifica uma agressão física, nada justifica um grito, nada justifica uma intimidação, nada justifica ficar mexendo no celular ou no computador do outro para tentar encontrar coisa comprometedora, nada justifica um dedo apontado na cara, nada justifica ficar o tempo todo monitorando onde o outro está, nada justifica ficar ameaçando que vai se separar para testar o outro, para fazer pressão psicológica. E por aí vai, você entendeu. E lembrando que adultos maduros conversam e negociam. Não ficam perseguindo, não ficam invadindo a privacidade, não ficam arrumando brigas desnecessárias. E em sexto lugar, nisso a gente chega também na questão da racionalidade. Não adianta tentar encontrar o motivo. A vítima muitas vezes ela tenta olhar para ela para ver onde ela errou e tentar encontrar o comportamento dela que desencadeou a reação extrema na pessoa abusiva. Sendo que, na verdade, não há uma explicação racional, afinal, ela age de forma irracional. Justamente por isso também não vale a pena tentar argumentar contra a pessoa abusiva com lógica ou razão, pois ela sempre vai arrumar uma justificativa ou pode até ficar mais agressiva ou até mesmo estar ignorando o que você está falando. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu falei até demais, eu confesso. Você aprendeu sobre o ciclo do abuso que é um padrão que normalmente os abusos emocionais seguem e que é muito importante você saber sobre isso para você poder dar um fim nesse ciclo abusivo no relacionamento, podendo começar a quebrar tal ciclo do abuso através de um trabalho com um profissional de saúde. Beleza? Pense nisso. Falou! Esse vídeo te ajudou? Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade, na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho.
Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!